Bom, pessoal, nos foi atribuída a tarefa para a realização do trabalho do projeto integrador com o foco no acidente ocorrido na cidade Mariana, distrito de Bento Rodrigues, que ocorreu no dia 5 de novembro de 2015 e nós vamos fazer esse trabalho com foco no direito penal. Esse acidente que aconteceu, ele está assim, voltado no parâmetro da Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, artigo 54, que traz a seguinte redação: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que possam resultar ou resultem em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, existe lá a penalidade que a lei estabelece, né? E então, assim, a gente sabe que o acidente ele provocou mortandade de animais, de peixes, destruiu várias espécies de arbustos, prejudicou a produção de laticínios, né, os produtos derivados do leite. Muitos fazendeiros foram prejudicados, pessoas morreram, animais morreram, muitas pessoas perderam seus bens, perderam carros, perderam casa. E dessa forma, as consequências desse acidente estão a cargo do Poder Judiciário, que irá determinar a penalização, a reparação dos danos que foram causados. O que a gente sabe que pela pesquisa que a gente faz pela internet, a gente acompanha o acidente, nós temos informações que a Polícia Civil detectou o crime como crime de dolo eventual, que sabe que pode matar e não toma as devidas precauções. E a polícia já pediu a prisão preventiva de 6 funcionários da Samarco, em especial o presidente, o Ricardo, e essas pessoas denunciadas estão agora à disposição da Justiça, e a Justiça, ao dar andamento no processo, vai definir o tipo de multa que a empresa vai ter que pagar, e as prisões, se for cabíveis, e a reparação às pessoas que foram prejudicadas com esse acidente. Parágrafo 2º. Se o crime, inciso 1º, tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana. Inciso 3º. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Inciso 4º. Dificultar ou impedir o uso público das praias. Sabe-se que o direito é uno e indivisível. A Carta Magna de 1988, que é a mãe de todas as leis, no seu artigo 5º, inciso 3º, ela diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim, é possível afirmar que a Samarco foi negligente quanto à segurança e medicina do trabalho. A Lei 6.514, regulamentada pela Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, na norma regulamentadora 6.3, letra C, determina que o empregador deve adotar medida de proteção coletiva. Portanto, a vida das vítimas que morreram, juntamente com os outros bens que se perderam, ainda que no mínimo teriam sido preservadas da calamidade causada pelo rompimento da barragem, se houvesse a Samarco
instalada uma buzina destinada a acionar-se e repercutir-se em uma longa escala de distância quando da ocorrência do rompimento da barragem. Desse modo, ao menos o bem jurídico mais importante, que são as vidas das vítimas que morreram da cidade Bento Rodrigues, não teriam sido tolhidas, pois, ao ouvirem o som alarmante em decorrência do rompimento, poderiam ter se retirado do local e se escaparem da morte. O cheiro de peixe podre é muito forte, por isso pouca gente chega perto do rio. Cerca de 2 semanas depois do acidente, a lama ultrapassou a represa da hidrelétrica de Aimorés, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Agora autoridades das próximas cidades que beiram o rio se preparam para a escassez de água. Uma das mais afetadas deve ser Colatina. Hoje a nossa principal meta é a perfuração de poços artesianos profundos, próximos às estações de tratamento de água da cidade, podendo fornecer até 80% da água bruta para ser tratada e depois distribuída. A segunda opção é complementar essa logística de abastecimento de água com transporte de água bruta através de carros-pipa. O problema da falta de água pode até ser contornado, mas os peixes e paisagens bonitas como essa são agora coisas do passado. Meu nome é Lucas Paiva, sou formado na Faculdade de Engenharia do Estado de Minas Gerais, UENG, campus João Molevade, e recebi o convite do terceiro período de Direito, na disciplina integradora, para estar falando um pouco sobre os impactos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, uma região próxima a João Molevade, Santa Bárbara, Barão de Cocais. E um dos impactos causados foi o rejeito. O rejeito, o que é o rejeito? O rejeito é a lama misturada com a água, vindo dos processos minerais, ou seja, do tratamento do minério feito pela empresa. E essa lama, ao entrar em contato com a água, aumentou a turbidez da água e assim os seres aquáticos, que precisam da luz para se alimentarem, não conseguem fazer a entrada da luz na água, e com isso eles não conseguem seu próprio alimento. Então eles morrem. O que aconteceu, morreram vários milhões de peixes e outros seres vivos. Todo rio ele é passivo de recuperação, mas então por que o rio Tietê também não já foi recuperado? Porque envolve questões políticas, mais questões políticas do que questões técnicas, porque tecnologia nós temos. Então, se demorar, se a questão política for uma barreira para estar recuperando as áreas degradadas pelo rompimento da barragem, vai demorar, além das mais ou menos 3, 4 décadas que a natureza, a gente espera que a natureza regenera, se envolver em questões políticas vai demorar muito mais. Então, outros impactos causados foi afetar diretamente os produtores agrícolas da região, por exemplo, a produção de leite, produção de queijo, precisam da água tratada para estar recuperando, fazendo seus produtos. As leis elas são rigorosas, mas elas são limitadas em relação às multas. Independente da causa, seja ela uma falha técnica ou questão ambiental, a Samarco ela tem que ser responsável pelo acontecimento. Por quê? Porque se ela não estivesse ali, nada disso teria acontecido. Então a gente espera que, num futuro bem próximo, a bacia do Rio Doce e regiões próximas possam estar recuperadas, que a questão política ela não se torne uma entrave nessa recuperação das áreas, e que isso seja só que isso vire passado,
né, e a beleza do Rio Doce possa voltar a reinar nesses locais. E nesse período chuvoso, né, a lama ela tende a continuar descendo o Rio Doce até a sua foz no Espírito Santo. Então ela vai abranger muito mais do que já abrangiu, né, prejudicando além do rio, né, as regiões litorâneas do Espírito Santo, né, o mar. A pesca também ela definitivamente não vai ter mais, né, porque não existe peixes mais nessa região e dificilmente vai ter ao longo desses anos, dos próximos anos. As leis hoje elas são rigorosas, mas a empresa ela prefere pagar a multa, que hoje em dia as multas têm o valor máximo, então a empresa pode continuar causando impactos no meio ambiente, mas que a multa não vai aumentar, existe aquele limite e a partir daí a empresa pode continuar que vai ser aquele mesmo valor, então compensa para a empresa ela levar a multa e causar um impacto maior do que já feito no local. E sem contar, né, que nesse rompimento não só teve impactos ambientais, mas também teve impactos, né, como pessoas perderam familiares, casas destruídas, o distrito foi totalmente coberto pela lama. Então foi um dos impactos ambientais e gerais da história de Minas Gerais, não só de Minas, mas também do Brasil e do mundo. E aí a gente encerra deixando uma interrogação, né, para onde vai essa lama? Quando a natureza vai ser um desafio para a natureza regenerar os locais